As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quinta-feira, acabando a semana, 24 de outubro, agora são exatas cravadas 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Belezinha nada, né? Ontem o Bitcoin perdeu aí praticamente 500 dólares, chegou até mais, chegou a bater 700 dólares de retração. Já são praticamente 6,5% de queda nas últimas 24 horas, e isso fez com que o mercado perdesse aí quase 20 bilhões de dólares, alguma coisa aí entre 17 e 20 bilhões de dólares. Mercado global, ou seja, valor de mercado das 2.341 criptomoedas aqui, 205,1 bilhões de dólares. Você lembra? Comecinho da semana, durante a semana, mais de 220, 223 bilhões de dólares, né? O volume nas últimas 24 horas é bem alto. Óbvio que isso aqui é reportado pelas exchanges, né? Então existe uma dúvida se é verdade ou se não é. Enfim, é muito superior, é quase, sei lá, 20% ou 30% superior do que vem esses dias todos, né? 81,2 bilhões de dólares transacionados nas últimas 24 horas, é um volume impressionante. O problema é que é um volume de venda, né? Na sua maioria aqui é um volume de venda, pouca compra aconteceu dentro desse volume. E a dominância do Bitcoin cai um pouquinho, estava na casa dos 66,4, 66,5, chegou a bater 66,1 na semana retrasada, e agora cai um pouquinho, 65,95, mas por enquanto está aqui. Aqui no CoinCheckup a gente vê o preço das moedas em dólar, né? Então a gente vê o preço dolarizado, então quando a gente vê alguma variação positiva ou negativa, é em relação ao dólar. Então o dólar, o Bitcoin subiu, né? Aumenta o preço dolarizado porque as altcoins são pareadas em Bitcoin também, tá? Então olhar o preço ou a variação das moedas em dólar não faz tanto sentido nesse momento, a gente vai olhar lá no CoinMarketCap, tá? Bitcoin agora, 7.516 dólares, em dólar com uma queda de 6,5%, e o dólar no Brasil dando uma pequena baixadinha, 4,3%. Ontem eu fui comprar dólar para viajar, que bom que eu esperei um pouquinho, corri o risco, né? O dólar podia ter batido 4,50%, mas que bom que tá caindo um pouquinho, momento aí bom pro Brasil também, que não deixa o dólar explodir como o pessoal achou que iria. Óbvio que é muito cedo para falar isso, ainda existem grandes possibilidades do dólar disparar, muita gente dizendo que ainda esse ano, começo do ano que vem, vai para 5 dólares, mas que bom que está se mantendo aqui nos R$4 baixo, né? Vamos olhar aqui no CoinMarketCap. Então esse aqui é o CoinMarketCap.com. Eu clico aqui em Bitcoin, tá? Para eu ver o preço não dolarizado como CoinCheckup, mas o preço em satoshis, né? Então olha só, a gente vê aqui que depois dessa queda de ontem tudo ficou muito no vermelho, ontem muita coisa caiu junto com o Bitcoin, Bitcoin perdeu mais de 700 dólares, né? Chegou a perder mais de 700 dólares de valor. É bastante coisa, estabilizou, tá numa queda, uma coisinha entre 500 dólares, aí 400 e poucos dólares de queda. As altcoins no dia de hoje, ou seja, passada essa tormenta de ontem do Bitcoin, aquela explosão do terra-samba do Bitcoin, a gente vê algumas altcoins caindo, tá? Como a BNB 1.1, Monero caindo um pouquinho mais de 0,5%, mas Dash 0,17%, Tezos caindo 0,41%, mas a grande maioria aqui, ó, principalmente do top 10, 20, top 30, a gente vê com bastante alta, então tudo no verdinho. Por exemplo, mesmo com a queda do Bitcoin, em Bitcoin, Ethereum tem 3,1% de valorização, Ripple, modesto, 0,19%, Bitcoin Trash, 7,14% de valorização, é bastante. Que 7, cara, tô olhando o Tether aqui. Bitcoin Cash, 2,71% de valorização. Litecoin modesto, um pouquinho mais de 0,5%. E os pouquinho mais de 0,5% também. Bitcoin SV, que vem numa subida alta nos últimos 10, 15 dias, aí também continua subindo, 2,26%. Stellar na 10ª posição, 3,33% de alta. Tron subindo 5,5%. Teve uma notícia do BitNotícias que o navegador Opera, não sei como fala, tá? Acho que seria Opera, né? O navegador Opera está integrando carteiras da Tron, tá? Em todos os seus navegadores aí, importante notícia aí para Tron, tá? Cardano subindo 4,5%, também teve notícia, eu li, mas não vou lembrar agora, Cardano fazendo alguma coisa, alguma parceria, não vou lembrar agora também, talvez seja por isso a subida um pouco acima das demais aqui, tá? Unos, moeda da Bitfinex, 3,65 de alta. Chainlink continua bruta na subida, 8,24%, já são mais de 100%, mais de 120%, sei lá, nos últimos 30, 40 dias. Huobi subindo 2%, IOTA subindo 1%, Cosmos subindo 3,82%, fechando aí
as top 20 aí, as principais por valor de mercado, tá? Então, mais ou menos por aí, apesar do Bitcoin ter caído bastante ontem, agora mais estabilizado, tá querendo forçar o 7.200, vamos falar bastante sobre isso. Apesar da queda do Bitcoin, altcoins operam no verdinho no par Bitcoin, tá? Se você olhar no par dólar, não tem como, porque o Bitcoin caiu em dólares, altcoins são medidas em satoshis, né, em Bitcoin, e aí cai o dólar no Bitcoin, cai o dólar para tudo, tá? Então a gente olha aqui em Bitcoin, tá certo? Deixa eu dar um recado para vocês, que é o seguinte. Semana passada eu fiz um vídeo chamado o seguinte: é possível rastrear seus Bitcoins, tá? 6 dias atrás, foi na quinta-feira, se eu não me engano, ou sexta, não vou lembrar, tá? A blockchain não mente. Nesse vídeo eu conto um pouquinho de um caso dos... Pronto. Eu conto um pouquinho do caso das 337 pessoas que foram presas por pedofilia, né? Então, óbvio que pedofilia, pedófilo, tolerância zero, né? Tinha que ser pior do que prisão, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Mas a gente fala sobre como é possível rastrear o seu Bitcoin, a questão da anonimidade da rede, tá? Então você acha que seu Bitcoin está 100% livre de alguém saber que o dinheiro é seu e que não é seu e tal? Nem tanto, eu falo um pouquinho nesse vídeo. E ontem eu vi uma matéria aqui no Medium, quem me mandou foi o PK, um amigaço nosso aí de Campinas. O PK mandou a seguinte matéria para mim. Eles rastrearam uma parada chamada Pulse Token. A gente não conhece aqui, tá? Mas segundo a matéria, foi um esquema Ponzi, uma pirâmide, um scam lá na Ásia, tá? Então o que eles fizeram? Eles cataram 50 mil bitcoins da galera e sumiram, inclusive alguns dos caras foram até presos e tal, mas alguns não estão presos. E aí eles começaram a pegar esses 50 mil bitcoins e começaram a lavar. Como que eles fazem isso? Eles colocam em mixers para embaralhar as transações. O problema é que eles colocaram em mixers de qualidade duvidosa, de baixa qualidade, e os caras conseguiram chupinhar tudo que eles fizeram. Então, mais ou menos, eles pegaram todo o caminho que os caras fizeram e eles começaram a vender na Huobi, tá? Uma das maiores exchanges do mundo aí. Então, olha só, eles pegaram a carteira principal, tá? Que foi a que entrou os 50, ou as principais carteiras, que entraram os 50 mil bitcoins, e começaram a jogar para centenas, milhares de carteiras aqui, fazendo um embaralhamento. Só que é possível fazer uma conta reversa para achar isso daí, tá? Então, olha só, eles chegaram na Huobi e conseguiram pegar todas as carteiras, rastrear todas as carteiras que fizeram essa lavagem mal feita, segundo a matéria aqui, tá? Eu vou deixar aqui para você dar uma olhada, acho importante, principalmente pra galera que fica, não, o Bitcoin é dinheiro de tráfico, o Bitcoin é dinheiro de não sei o quê. Cara, se você quiser fazer uma merda, se você vai deixar na blockchain pra eternidade, pra todo mundo poder rastrear o seu crime, não faz muito sentido. Pra isso a gente já tem o dólar, o real, que você tem a cédula lá que não vale nada e você pode substituir por outra cédula e tá tudo bem. O Bitcoin ele é insubstituível. Um Bitcoin ele tá na blockchain, em determinado bloco, e não tem muito o que fazer, ele tá lá. Enfim, 8 minutos já, passado o recado. Olha só, acho importante você ler, tá? Olha só, falamos sobre essa possível queda do Bitcoin em 7.200, que seria o máximo que eu gostaria de ver a queda no Bitcoin, tá? 7.200 e qualquer coisa. Pra gente continuar num viés altista de médio prazo, tá? Então olha só, curto prazo, estamos falando de dias, talvez mês aqui, né? Tendência de baixa, não tenho o que falar. Médio prazo, a gente tem essa subida desde o ano passado, então a gente está falando de um ano, tá? Médio prazo, tendência de alta, apesar dessa queda nos últimos dias, tá? Meses, né? E de longo prazo, a tendência é infinita de alta, é de zero. O Bitcoin tem 10 anos, completou 10 anos esse ano, né? De funcionamento. Nos últimos 10 anos é só alta, é de 0 cents, é de preço nenhum, de zero, de não valer nada, para 20 mil dólares, óbvio, agora 8, 7, sei lá. Então, no longo prazo, alta infinita. Médio prazo, continua de alta, até perder algumas bases que a gente vai falar agora. E curto prazo é de queda, não tenho o que falar, tá? Olha só, ontem a gente teve essa queda, e esses dias eu falei, olha pessoal, feio isso aqui, tá feio, né? Por quê? Porque a gente tem essa média de 21 períodos, que é a média mais importante de todas, principalmente no diário, e essa média, ela estava aqui em mais ou menos 8.300, um pouquinho abaixo, 8.300 e qualquer coisa, 315, e o Bitcoin, ele saiu de um fundo aqui
de 7.800, ele bateu esse fundinho aqui, 7.800, e foi testar essa resistência, né? Então essa média de 21, e não conseguiu. Tentou a primeira vez, não conseguiu, tentou a segunda, não conseguiu, tentou a terceira, não conseguiu. A gente sempre comenta, com algumas exceções, tá? Que aconteceram aqui, que foram mais de 20 dias tentando quebrar uma resistência, tá? Isso é inédito, até pro Bitcoin isso é inédito. Mas a gente comenta que 3 vezes, 4 vezes no máximo, é uma tentativa de quebra de resistência ou de suporte até o ativo tentar fazer o caminho inverso, né? Por quê? Porque a galera da compra tenta uma vez, tá? Então aqui, ó, dia 20 de outubro, não deu, tenta uma segunda vez, galera da compra tenta uma terceira vez, não deu, a galera fala, ó, aqui não é pra mim, e tira o time de campo, que é quando vem a galera da venda. Aí a galera da venda já pensa o contrário, ó, eles tentaram comprar uma vez, não conseguiram, tentaram a segunda, não conseguiram, na terceira não conseguiram, vamos botar pra baixo. A galera bota o preço para baixo, quem quer vender, né, bota o preço para baixo e aí não tem muito o que fazer. Deixa eu melhorar essa câmera aqui. Beleza, show de bola. Então, olha só, temos essa média de 21 períodos que foi muito respeitado, o preço não subiu. Todos esses dias, eu tô há meses falando isso, que é o seguinte, Fibonacci, né, então a gente pega aqui do fundão lá do final do ano passado, novembro, né, do ano passado, na verdade dezembro, 16, 17 de dezembro do ano passado, né, 2018, a gente bateu num fundo de 3.133 dólares na Coinbase. Binance tem alguma variação, outras exchanges têm alguma variação, mas em dólar, mais ou menos 3.100, algumas 3.200, mas por volta disso, tá? A gente puxou essa Fibonacci, tá? Esses números de Fibonacci, do topo ao fundo, aliás, do fundo ao topo, né, os 14.000, na verdade, 14.055, um pouco mais, um pouco menos. E a gente coloca, e a gente sempre comenta que é o seguinte, quando você tem uma alta exponencial, ou qualquer alta, tá? No caso, essa aqui exponencial, de 3.000 para 14.000 dólares, num curtíssimo período de tempo, a gente está falando aqui de 190 dias, né? É muito pouco tempo, é menos de 6 meses aí, um pouquinho mais de 6 meses, na verdade, mas é muito pouco tempo para uma alta tão cabulosa, né? Para mais de 4 vezes o preço aí, né? E aí o que acontece? A gente fala o seguinte, é saudável, quando existe uma correção, que ela vá até 50% a 60% de correção. Ou seja, de tudo que ela subiu, dos 3.000 aos 14, corrigir mais ou menos de 50% a 60% é uma boa correção. Quem quer entrar, dá tempo de entrar. Quem quer sair, quem quer fazer seu lucro, quem comprou por aqui, por exemplo, por aqui, que seja, ou por aqui, dá tempo de fazer o seu lucro. E o mercado, ele se renova, né? Compradores e vendedores, que são uma luta constante, né, um caos total, eles se renovam. Quando a gente tem abaixo desse valor de 0,68, que seria acima de 60% de correção, já começa a ficar preocupante, né? Então, corrigir mais do que esses 0,618 de FIBO, mais do que 60% de toda a alta, já começa a ficar preocupante. E o que acontece? Enquanto a gente estava aqui no 50% de correção, aqui na média, aqui, ó, 8,5, um pouquinho abaixo, 8,300, 8,200, estava tranquilo. E até comentei com vocês, pessoal, enquanto a gente vê aqui, ó, 0,618, tá? Que dá mais ou menos 7.291, botei até essa linha aqui vermelha, tá? Botei até essa linhazinha vermelha pra gente comparar. E aí você vê que na queda de ontem, onde que vai o danado? Onde que ele vai? Exatamente em 7.200 e qualquer coisa, tá? Que seria o 61% de correção. O que acontece? Essa queda já acabou? Não, essa queda não acabou, porque ela mostra para mim que apesar dessa queda nos últimos 3 dias, vamos colocar aqui, são mais de 10%, se a gente pegar do topo aqui então, que seria a média de 21, no dia 21 de outubro, a queda total chegou a 12,5%, é bastante coisa, até para o Bitcoin que está acostumado a cair 10, subir 20, aí no outro dia cai mais 30 e sobe 40 no outro, até para o Bitcoin que tem essa volatilidade, é intrínseco, né, característico do Bitcoin, do mercado de criptomoedas, por vários motivos, já falamos aqui, por ser um mercado 24 horas por dia, por ter vários preços de várias moedas, então tem ágil, tem deságio em cima de dólar, em cima de real, em cima de euro, enfim, por uma série de fatores, o Bitcoin e o mercado de cripto todo, ele tem uma volatilidade monstruosa, tá? Então olha só, depois desses 12% de queda, o Bitcoin tem um respiro, volta a 7,5, 7,400, qualquer coisa, e no dia de hoje, ele já abre em queda e continua aqui em queda, tá? Então mostra pra gente que essa queda pode não estar perto do fim.
E aí o que acontece? Se a gente for parar para ver, o que acontece aqui? Geralmente quando a gente tem um grande dump, né, ou sei lá, uma queda cabulosinha, a gente bate um fundo, a galera, dependendo do fundo, esse aqui foi bem fundão, né, 7.200, né, saímos de 14, estamos em 7, a galera que viu 7.200 geralmente rola uma compra excessiva e o preço volta a boa parte. Aqui não voltamos boa parte, aqui a gente ainda está na zona de perigo. Então, para resumir toda essa parada aqui, extremamente perigosa essa posição do Bitcoin agora. Se conseguirmos segurar aqui no 7.200, 7.280, um pouco mais, um pouco menos, 700 qualquer coisa, 7.300, não importa. Se a gente conseguir manter nessa zona aqui, seria bom. Talvez um período de acumulação, show de bola, para a gente tentar uma nova subida. Se por acaso o preço for abaixo disso aqui, quando eu digo abaixo, não necessariamente ele veio, fez um fundão e voltou, tá? Agora, se ele for abaixo e ficar com consistência aqui para baixo, muitos dias, um período grande para baixo, aí complica. Aí aquele viés de alta, deixa eu apagar isso aqui, aquele viés de alta de médio prazo que a gente fala, tá, dos 3.000 aos 14.000, ele pode ter ido embora, ele pode ter revertido, tá? Então uma boa correção até 61.0618 de FIBO é tranquilo. Abaixo disso é preocupante, a gente pode considerar, eu vou considerar, ou pelo menos começar a querer considerar que essa média, esse viés de alta do médio prazo pode estar complicado, tá? Principalmente se ele bater 0,786 de FIBO. Se por acaso ele batesse 0,786, que seria aqui, ó, opa, uma reta que não saiu nada reta. Mais ou menos 5.450. Se por acaso chegar próximo de 5.450, aí o viés de alta, aí ele automaticamente foi embora, aí não tem o que falar, aí a correção é mais pesada do que 70% de toda a alta, é complicado e nesse momento a gente aguarda, tá? Quais são as minhas perspectivas aqui? Acho que essa queda não acabou. Vou torcer para isso aqui dar um rebote aqui e voltar, e a gente voltar aqui para casa aí dos 8.200, 8.100, 8.400, que seja, mas a gente vê que a força vendedora, quando ela entra, ela fica aqui quietinha o tempo inteiro, mas às vezes que ela tá entrando, ela tá vindo com o pé no peito, olha só, tá? Então, momento preocupante. Outra coisa a se comentar, muita parte desse volume aqui, principalmente os dias de compra aqui, muita parte desse volume veio de força compradora sem volume, né? Então pouca gente comprando e o preço subindo, ou seja, menos gente ainda vendendo. Quando a força de venda entrou em ação, a gente está vendo essas porradas aqui. Vamos rezar para ficar nisso daqui? Óbvio, vamos rezar. Eu, que sou um cara bullish no Bitcoin, tá? Às vezes você está fazendo um short, você está rezando para isso aí a 3.000 e você fica milionário. Cada um. Certo? Mais ou menos por aí, 18 minutos já. Meu Deus, tem muita coisa para comentar. Olha só, vamos comentar aqui rapidinho. Atividade industrial no Japão cai no seu menor nível em 3 anos, tá? Não foi só atividade industrial, é também atividade de serviços. Então, olha só. Eles consideram que abaixo de 50 pontos, ele indica retração, tá? E no Japão, o índice da indústria está em 48,5, como mostra o gráfico aqui, tá? Então está abaixo dessa linha pontilhada 50, eles indicam retração na movimentação da indústria. Engraçado que essa em azul aqui também é sobre serviços, e ela está quase na média aqui de 50. Na média não, no ponto aceitável de 50, e é o menor valor em um ano, tá? Então desde 2018, desde setembro de 2018, então praticamente um ano aí, é o menor valor, 50,3, tá? E por que eu estou falando da atividade do Japão? Porque o que acontece? Governos, eles têm que ter a sua folha de pagamento, seus gastos, seus custos, etc e tal. Quando a atividade industrial, comércio, indústria, não importa o que, serviços, começa a retrair, qual que é a primeira medida que eles fazem? Arroxo de impostos. Então os caras aumentam o imposto porque a folha de pagamento não diminui só porque a arrecadação diminuiu também. Mais ou menos assim que funciona. Então eles precisam manter a sua folha de pagamento, seus custos, aquela coisa toda, aumenta impostos. Quanto mais se aumenta impostos, mais retração a gente tem. E aí o que acontece? Por que a gente está falando isso, né? Porque é uma saída fácil para o governo aumentar imposto.
Não tem muito o que fazer. Ué, baixou a arrecadação, aumenta imposto, equilibra a conta e que se dane o mundo, né? Meu nome é Raimundo. E qualquer estratégia de investimento, né, que você for pensar em renda fixa, imóveis, fundo de investimento, ETF de ouro, futuro de alguma coisa, fundo de alguma coisa, fundo de investimento, tudo isso é passível de confisco e de tributação. E aí, por que a gente fala aqui do Bitcoin, né? Porque quanto mais crise, não estou falando que o Japão está em crise, estou falando que o movimento da indústria está diminuindo e de serviços também, tá? Mas quanto mais retração a gente tem numa economia, mais a galera tende no longo prazo, não estou falando que isso vai acontecer agora ou está acontecendo, está numa cadeia bem pequena, está acontecendo, mas isso vai tender a acontecer mais. O que, Felipe? Pessoas saírem investimentos passíveis de confisco, passíveis de aumento de tributação e virem para uma coisa onde o governo não pode pôr a mão. Você sabe, você acompanha a gente aqui, o Bitcoin ele é inconfiscável. A única forma de alguém pegar o teu dinheiro dentro da blockchain é sabendo a sua senha. Então, ou você tem que passar, ou você tem que dar muito mole de deixar a sua senha do lado do seu computador para ter um confisco desse tipo, tá? Então, mais ou menos por aí, estamos acompanhando a atividade no mundo, a gente veio noticiando algumas coisas aí, beleza? Autoridades, 21 minutos, vou tentar passar meio rápido, tá? Autoridades de Nova York revisam os requisitos da BitLicense. Falamos aqui esses dias sobre a BitLicense, o que eles fizeram? Os caras, é até engraçado, né? Se você procurar no YouTube os dias, né, como é que fala? Das revisões lá, das reuniões, né, que tiveram, o cara lá, o procurador de Nova York lá, ele compara ao terrorismo, né? Então ele fala o seguinte: entre brecar a inovação e combater o terrorismo, nós vamos combater o terrorismo. Então é aquele discurso inflado, populista e tal. E aí, olha só, desde que tiveram a BitLicense em Nova York, isso foi em 2012, eu acho, ou 13, não vou lembrar agora, teria que pesquisar mais. Desde lá até agora, apenas 22 empresas receberam essa licença. Nos primeiros 3 anos, apenas 6 empresas conseguiram obter a licença. Ou seja, eles fizeram um negócio, regularam o negócio de um jeito que ninguém conseguiria tirar. Por que Nova York? Porque ali é o centro financeiro do mundo. Muitas empresas, inclusive o pessoal da Gemini, foram para Nova York para tentar começar uma parada de Bitcoin. E aí os caras botaram na bunda, arrebentaram com tudo, não deixaram. Engraçado que os 2 procuradores que fizeram a BitLicense, os dois, sem exceção, depois da BitLicense, eles foram prestar serviços, tá? Para empresas obterem a sua licença em Nova York. Então é mais ou menos assim, eu faço um bagulho cavernoso que só eu entendo, cheio de entrelinhas que ninguém vai entender, inclusive o Bitcoin é uma coisa difícil de se entender, e aí depois eu saio e cobro para as empresas para eu esmiuçar isso daí e deixar o negócio, para usar a minha influência de tudo que eu fiz e tudo que eu conheço para poder fazer a tua licença. É isso aí, governo é isso aí. Quem acha que, sei lá, um funcionário público é diferente, parabéns para você, a parada corrompe e eu não acredito em governo, beleza? Já é muito tempo, eu gostaria de comentar mais isso aqui, mas olha, como os diferentes países do mundo abordam a regulamentação de criptomoedas. Então fala aqui dos principais países, o que é regulado, o que não está regulado, o que está banido, inclusive aqui, ó, Coreia do Sul diz que está banido, é bom dar uma olhadinha aqui para você ficar esperto, principalmente você que mora em outro país, ou pretende ir para outro país, ou empreender em outro país e etc, tá? Vou deixar aí para você dar uma olhada. E para finalizar, @canal Bitnada no Instagram. Ontem eu botei até a Dalila, hein? Dalila tomando água no copinho rosa da minha filha, Dalilinha tomando água, lá no Instagram, @canal Bitnada. Estarei viajando segunda-feira, então só teremos vídeo hoje, esse aqui que você está assistindo, e amanhã, e aí eu vou ficar 15 dias viajando, tá? Se você quiser seguir a gente, eu vou postar algumas coisas da viagem, @canal Bitnada lá no Instagram, todo dia eu vou estar fazendo os stories aí. Beleza? Show de bola? Pra gente encerrar, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau. As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí.